Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse. It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Salve mulherada de atitude, eu sou a Dandara Gissoni e hoje nós estamos com mais um programa Atitude Feminina, voltado a você, mulher, mas aos homens também. Afinal de contas, precisamos do apoio dos homens na luta contra a violência contra as mulheres. E hoje a gente está aqui para falar de um assunto que às vezes é considerado um tabu, porém, lá atrás, histórico, no passado, era muito comum. Estou com a Aline aqui, a Aline de Toledo, moradora de Caçapava, ela que é doula, gente. Uma profissional tão importante no dia a dia das mulheres gestantes, na hora do parto, no pós-parto também. Ela vai estar explicando pra gente aqui como é essa profissão, a importância disso, a luta, inclusive, para que isso seja padronizado pelo SUS, né, Aline? O quanto isso é importante para as nossas mamães. Quando a gente fala de doula, hoje, em 2026, a gente fala, o quê? O que é isso? Mas lá atrás, era muito comum as doulas. Nem todo mundo tinha recurso, nem todo mundo tinha dinheiro para estar pagando um médico, um médico de plantão ali na hora do parto, Muitos partos eram feitos em casa, inclusive, E quem estava lá? As doulas. Aline, muito obrigada, pela sua presença hoje aqui, a sua participação. E fala pra gente um pouco da sua profissão. Bom, agradeço o convite de estar aqui, acho que é uma oportunidade incrível para a gente justamente desmistificar, o que é a doulagem e falar para as pessoas o que é, porque quando a gente chega e fala, eu atuo como doula, o que é? Doula é uma profissional que presta assistência ao parto, Então, a gente primeiro de tudo, a gente não substitui a equipe médica, a gente não ocupa o lugar do médico, não ocupa o lugar da enfermeira obstétrica, por exemplo. E desde que o mundo é mundo, como você disse, existe mulheres apoiando mulheres. Então, a gente acha que isso é antes, de ser datado historicamente, mas o termo doula, ele veio na década de 70, numa luta feminista, justamente porque estava tendo muitas violências obstétricas, estava tendo um cenário muito grande de cesáreas, e aí foi quando foi cunhado por uma antropóloga o termo doula. Então, a doula, ela é muito, comparado com uma parteira, mas ela não é uma parteira, Existem as parteiras também de tradição, principalmente no Nordeste do Brasil, onde não tem tanta assistência, de médicos e enfermeiras. É muito parecida a nossa atuação, a gente tem muitos conhecimentos em comum, mas doula não é uma parteira. Não, é algo assim. Eu falei pra a Aline, vamos conversar. Eu falei, não, eu quero aprender. Se eu conversar, eu vou saber de tudo, eu vou ficar te interrompendo, eu vou ficar falando, eu que vou querer explicar. Não, eu quero que você venha aqui para eu aprender. E, doutora, no caso do acompanhamento com essa gestante, existe um trabalho preparatório antes, Sim. E como é que é isso? Porque o que a doula faz, Aline? Então, para que serve a doula? A palavra doula é a mulher que serve, mas serve para quê? Uhum. Quando uma mulher está grávida, quando descobre a gestação, principalmente num primeiro filho, ela fica, meu Deus, o que vai acontecer com o meu corpo? Quais são as mudanças? Quais são os critérios de saúde para mim e para o meu bebê? Como que o parto funciona? Eu procuro um parto cesáreo, eu procuro um parto normal, um parto natural, um parto humanizado. Então, a doula é essa agente informacional. A gente trabalha muito com educação perinatal, que é trazer essa informação, essa educação para as mulheres e para as famílias. Então, a gente atua muito com a educação, trazendo evidência científica atualizada para falar, às vezes, algum procedimento que está ultrapassado, quais são as boas práticas indicadas hoje. E a gente então a informação, o suporte psicológico, emocional, porque o parto, ele é como se fosse um portal de muita força, de muito poder, mas também de muita vulnerabilidade. Então, além de estar lidando ali com a dor, tem a questão de estar lidando, às vezes, com trauma, com abuso, com questões maternas, familiares. Então, a gente acaba sendo aquele suporte que segura a barra ali a hora que o bicho está pegando. E a doula é só para parto normal ou para cesárea também pode ter uma doula? Como é que funciona isso?
eu acho que toda mulher deveria ter uma doula, porque a gente ajuda as mulheres a entenderem o que é melhor para elas. Não sou eu que vou dizer para uma mulher se é melhor ela fazer uma cesárea, se é melhor ela fazer um parto normal. Ela tem que colocar na balança pessoal dela no que ela banca, o que ela quer, o que ela não quer, o que faz sentido para ela. Infelizmente, a gente tem um número muito grande de cesáreas sendo praticadas no Brasil inteiro, muito mais do que é indicado pela OMS ou Ministério da Saúde, porque a cesárea ela acaba sendo uma conveniência médica, né? E o parto normal, ele é um parto demorado. E aí rola esses conflitos, né? Acho que é importante a gente dizer que a doula ela não é inimiga da cesárea, muito pelo contrário, as cesáreas salvam vidas, são essenciais. Mas ela ser feita de forma corriqueira e sem real indicação traz mais prejuízos à saúde da mulher do que benefícios. Então, ter uma doula é para todos os tipos de parto, é para a mulher poder se sentir ali empoderada, né, do seu próprio momento, para ela poder viver aquilo com muito respeito. Independente se é o primeiro filho ou não. Independente se é o primeiro filho ou não. Porque rola um choque do primeiro filho, né? De não saber, e depois no segundo filho, acho que a mulher já passou, já conhece um pouquinho, mas isso vale para todos os acompanhamentos. E qual que é o trabalho específico da doula na hora do parto? Suporte físico, alívio de dor. Então, a gente pode ajudar com indicações de posição, fazendo massagem. A gente utiliza de métodos não farmacológicos de alívio de dor. Então, às vezes uma massagem, às vezes um óleo essencial, às vezes uma posição que a mulher muda, aquilo ajuda o parto, né, a desenvolver de uma maneira muito mais tranquila, sem dor, do que ficar travada ali numa posição litotômica, né, a posição ginecológica, por exemplo. E é bem aceito pela equipe médica na hora do parto? Infelizmente, chega lá que a não. médica, a gestante tem direito a um acompanhante, geralmente o marido, a mãe, uma filha mais velha, aquela doula também. Como é que é? Existe um? Não, peraí, isso não precisa. Não, você quer profissional sou eu, quem faz o parto sou eu. Infelizmente acontece muito, assim, a minha atuação hoje, ela é muito específica em partos domiciliares. Olha! E em redes, principalmente hospitais né, particulares, às vezes pelo convênio, mas principalmente particulares, onde tem uma maior adesão das profissionais. É difícil um hospital público que permita a entrada de uma equipe externa, mesmo que seja, né, indicações de OMS, Ministério da Saúde, e que traga muitos benefícios. Então, a gente fica meio que, né, com essas barreiras, porque... vamos lá, vamos falar de humanização, né? Acho que para a gente conseguir desenvolver um pouquinho o assunto. Quando a gente fala de doula, é que eu quero ter um parto humanizado. Acho que a humanização ficou muito batida. O que é um parto humanizado? É um parto na banheira? É um parto que você tem a bola de pilates? Também, são recursos muito interessantes de serem usados, mas um parto humanizado não é isso. O termo humanização, ele veio através de uma cartilha também do Ministério da Saúde, que fala sobre as boas práticas, né, do parto. E aí ele fala da humanização, que nada mais é do que ter um parto respeitoso. E ele indica, no caso, uma pessoa de apoio, que seria, né, a função que a doula faz. E ele fala também, essa cartilha ela fala sobre, como que eu posso dizer, práticas que não são indicadas de serem realizadas, mas que ainda são realizadas no dia de hoje. Aí você me pergunta, né, mas como assim? Práticas que são feitas, mas que não são indicadas. Aí é onde rola o atrito médico e de doulas, por exemplo. Porque, igual eu citei antes, a posição litotômica, que é a posição ginecológica, ficar deitada na maca. Quando uma mulher está parindo de uma maneira, né, natural, ou seja, um parto via vaginal, os ossos, eles dão uma mexidinha, vamos dizer assim, né? Eles abrem espaço. E aí, se uma mulher está deitada com as costas retas numa maca e tem um bebê passando por essa pelve, o próprio peso do corpo faz com que seja mais dolorido e mais difícil esse parto. Então, não é uma boa prática indicar que a mulher fique em posição ginecológica, deitada na maca. Uma boa prática seria deixar a mulher ficar na posição que ela quiser. Ou seja, se ela quiser ficar de cócora, se ela quiser ficar numa banqueta, se ela quiser ficar de 4, ela fica na posição que ela quiser, que o corpo dela vai dizer ali na hora que posição que o bebê está se encaixando para poder nascer.
E aí é onde rola o atrito, né? Porque a doula vem e fala, olha, você pode ficar na posição que você quiser, é um direito seu. Se algum hospital mandar você ficar unicamente deitada, isso é uma violência obstétrica. E aí chega o médico que quer a mulher lá deitada na maca, porque para ele é mais conveniente ela estar ali com as pernas para cima, para ele ter acesso ali ao bebê. Ele vai falar, não, eu não quero a doula aqui não, a doula não serve para nada, a doula, não, entendeu? Aí rola esses conflitos. Então, infelizmente, não é tão bem quisto. A não ser por médicos que já tenham essa abordagem humanizada e que entendem essa fisionomia natural e que apoiam. Mas, infelizmente, não é a nossa realidade, não é a maioria, acho que no Brasil. A profissão de doula, ela é reconhecida pela OMS e pelo Ministério da Saúde? A atuação, sim. E agora tem a PL das doulas, né, que foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 11 de março. E aí agora ela está para a sanção presidencial. Então a gente torce para que seja, de fato, né, assinado, para a gente ser reconhecida como profissão, que isso vai abrir portas, né? Vai abrir portas para a gente atuar em mais hospitais de convênio, particulares e principalmente no SUS, tem esse respaldo, né, legal daí para a gente poder trabalhar com as mulheres dentro do SUS. Entendi. Aline, fala pra gente mais um pouco de situações de violência obstétrica, né? Sim. Porque muitas vezes essa mulher lá na hora do parto, ela já tá ansiosa, ela tá com medo, ela tá com dor, né? Independente se é o primeiro filho, se é o 10º filho, cada parto, é uma emoção, é um momento, são situações que surgem no dia a dia da gestante e às vezes essa mulher, ela tem até medo do médico, porque, poxa vida, eu não vou brigar com ele, não vou bater boca com ele, eu tô aqui. A minha vida depende dele. A vida do meu filho que está para nascer depende dele. E muitas vezes essa mulher normaliza na sala de parto a violência obstétrica. Até o seu companheiro, ai, não bate boca, ai, deixa pra lá, ai, não sei. Mas que existe. Evita o conflito a que custo, né? A custo da saúde da mulher, da saúde do bebê e de um trauma que fica, infelizmente, acontece muito. Bom, eu acho que eu falei da posição litotômica, que a mulher tem o direito, né, de se mover para parir na posição que quiser. A questão de ficar de jejum. Imagina, uma mulher tá há horas parindo. Ela precisa se alimentar, ela precisa tomar água, precisa comer alguma comida leve para ela repor as energias. E tem hospitais que eles impõem o jejum obrigatoriamente, não deixam a mulher comer, assim, a partir do momento que ela dá a entrada no hospital até a hora de parir. E tem outros que acontecem muito corriqueiramente, infelizmente. Acho que todo mundo já ouviu falar do PIC. Se perguntar para a mãe, para a irmã, para a esposa, antigamente era feito muito, antigamente ainda hoje é feito muito assim. Antigamente ontem. Antigamente assim, aconteceu hoje, tenho certeza. O PIC, ele é um corte cirúrgico no períneo, entre o canal vaginal e o ânus. Ele é um corte de 2º grau, então ele é um corte bem incisivo, bem profundo. Esse PIC, ele é feito com a desculpa de ajudar o bebê a nascer, né? Na hora que o bebê está coroando no canal vaginal, abrir esse canal para ajudar essa passagem. Só que não acontece as lacerações em todas as mulheres. Então, é feito um corte cirúrgico muito profundo, que tem muitas consequências no períneo de uma mulher que não necessariamente vai ter uma laceração. E se ela tiver uma laceração, é raríssima a chance dela ter um corte tão profundo quanto esse corte cirúrgico. Então, é uma não boa prática que a gente estava falando, né, da cartilha. Isso ainda é feito hoje em dia, mas não tem evidência científica, não tem embasamento nenhum. Todo mundo, tem certeza, se for perguntar, conhece alguém que passou por esse pique. E é muito triste a gente pensar que o machismo, acho que está tão arraigado na cultura do nascer. A medicina, né, principalmente, que foi feita por homens, para facilitar ali até a conveniência deles de atender partos, que chamam esse pique, que o termo certo, né, é episiotomia, chamam de ponto do marido. Porque como tem que tomar pontos para fechar esse corte que é feito, falam que fazem para ficar mais apertadinho, sabe? Para ter relações e tudo mais. Então, assim, o machismo tá até no nascimento. Meu Deus. E esse pique, ele é terrível, porque
A mulher fica com dificuldade depois para ter relações, pode ter dificuldade em outro parto, dificuldade para sentar, incontinência urinária. Então, assim, são... Meu Deus! Sabe, assim, vai só por ladeira abaixo. Acontece muitas consequências negativas diante disso. Não que não exista uma recomendação médica, né, para determinados casos disso ser feito. Olha, mas, assim... tá em debate até isso, viu, Dandara? Tem muitos médicos hoje em dia que falam, que defendem que não funciona em caso nenhum. A OMS indica que no máximo em 10% de partos pode ser realizado. Hoje é realizado em torno de 80%, 90% dos partos. Então, assim, pelo menos 3 a cada 4 mulheres que a gente conhece que pariram tiveram isso. Tanto na rede pública quanto na particular? Tanto na pública quanto na particular. E em alguns absurdos a mais, assim, até quando é uma cesárea, acontece. Sem anestesia, é um absurdo, é atrocidade em cima de atrocidade. Então, uma doula falando esses absurdos e deixando uma mulher preparada, ela não vai sofrer essa violência obstétrica, porque todo procedimento médico que vai ser feito precisa ser verbalizado para a mulher, ou se a mulher estiver no que a gente chama na partolândia, ali sob o efeito dos hormônios, concentrada em parir, é o representante legal dela, o acompanhante. Então, se a gente está bem alinhado, que ela não quer que tais violências sejam cometidas contra ela, o médico, se fizer, vai responder a um processo, né, violência obstétrica, e rola os conflitos, às vezes, de médico com doula. Explicado, né? E, Aline, vamos supor, quem pode ser doula no Brasil hoje? Está para regulamentar, como você falou, o projeto de lei, que eu tenho certeza que vai ser sancionado pelo presidente da República, mas hoje em dia é um curso específico, é só para profissionais da área da saúde, ou é alguém que tem que gostar de neném, ou tem que gostar ali de ver sangue, né? Porque são profissões na qual você está ali na sala de cirurgia, você vê sangue, você vê choro, você vê vida, você vê morte, você vê tudo. Tem que ter um preparo psicológico emocional gigantesco. Então, nos termos práticos, quem pode ser doula é qualquer pessoa que tenha um ensino médio completo, é uma formação livre, né, formação de doulas. E para, por exemplo, essa lei que está para ser aprovada, para as doulas poderem atuar, elas têm que ter, acho que, uma carga horária de 120 ou 180 horas nessa formação. Então, é uma formação livre que ensino médio... técnico? Não chega a ser considerado técnico, né? É uma formação livre para quem tem o ensino médio completo. E eu acho que vai muito de identificação, porque bebês normalmente nascem de madrugada. Então, é a hora que o corpo da mãe ali relaxa, que os hormônios começam a agir. Então, bebês normalmente nascem de madrugadas. Partos normais são longos. Então, eu acho que tem que ter uma vontade muito grande de atuar com isso, de saber esperar o corpo, né? Saber esperar a natureza agir e tá para intervir apenas quando necessário, porque até uma intervenção, por exemplo, de eu falar para a mulher mudar de posição é uma intervenção, né? Não farmacológica, mas então acredito que é para quem gosta muito. E quando é o momento de procurar uma doula, Aline? Só quando estiver chegando o parto? Olha, descobri a gravidez agora, já quero iniciar esse acompanhamento? O ideal é que seja o quanto antes, né? Porque a gente consegue acompanhar daí toda a gestação, olhando junto, os exames estão sendo pedidos em dia, como é que está desenvolvendo, e passar essa educação perinatal desde o princípio. Mas já aconteceu comigo, por exemplo, de entrar em contato comigo, assim, 3 dias antes, beleza, a gente vai fechar, daqui a 3 dias estava parindo e a gente estava lá no parto. Mas assim, pessoas podem ativar uma doula a qualquer momento da gestação e algumas até tentantes, que querem se preparar, querem já ter a informação, querem se preparar, né, tanto na questão informacional quanto na questão psicológica, abrir espaço para esse bebê chegar. É um serviço caro por uma gestante? Caro é relativo, né? Não. Mas eu considero que seja uma profissão um tanto quanto elitizada. Entendi. Porque por mais que eu sei que faça uma diferença absurda na vida da mulher e do bebê e daquela família, não é necessário para a mulher parir. E não está naquele escopo médico, né? Que é o médico, a enfermeira. Então, às vezes, a doula acaba ficando de fora, considerado, né, como se fosse uma profissional de luxo. E, infelizmente, também tem isso, que a maioria dos hospitais que aceitam são hospitais particulares ou para quem quer ter um parto domiciliar.
E Aline, quais são assim, os principais desafios que você observa no puerpério da mulher? Né? O estado puerperal, aquele estado ali... Quando nasce um filho, também nasce uma mãe. Né? Só que pouco se fala disso, né? Ai, vim ver o bebê. Como é que tá o bebê? Trouxe um presente pro bebê. O bebê dormiu? O bebê mamou? E a mãe? Sim. A mãe dormiu? A mãe tomou banho? A mãe tá descansada? Alguém olhou pra essa mãe? Alguém levou um presentinho pra essa mãe? Né? E o puerpério da mulher, né? Infelizmente, muita gente ainda fala que é mimimi, né? O machismo enraizado na nossa sociedade, né? Que acha que a mulher é uma máquina de parir, ainda mais se for parte normal, aí que ela tem que estar ótima e plena no dia seguinte. Mas não, ela está vivendo um puerpério. Né? O bebê demora para mamar, às vezes não sai leite, o peito em pedra, dói, é os hormônios, é remédio, dói para fazer xixi, dói para fazer cocô, dói para andar, dói para trocar de roupa, você não consegue pentear o cabelo. É uma série de coisas ali. Então, isso é um assunto muito delicado, porque eu acho que vai para um campo psicológico muito sutil, né? Existe ali o que a gente conhece como resguardo, que são 40 dias, né, após o parto, que normalmente a mulher ainda está sangrando, está eliminando ali aqueles restos, né, de útero, digamos assim, para se limpar, e aí é considerado pela sociedade o puerpério de 40 dias, mas não é muito além disso, né? 40 dias é a data que se considera um bem-estar físico ali da mulher novamente, mas para além disso, é o que você falou, nasceu um bebê, nasceu uma mãe. Então, a mulher ela está nesse processo de se redescobrir, e quanto tempo isso leva? Cada jornada é única. Então, a gente fala mais ou menos ali 2 anos para a mulher estar psicologicamente estabilizada, mas pode ser mais, pode ser menos, depende de cada um. E eu sempre brinco com as gestantes que eu atendo, assim, a terapia está em dia, porque é muito importante fazer esse processo para se redescobrir, se entender quem é aquela mulher, né, que ela morreu, nasceu outra, na versão mãe. E aí, como é que essa daí vai funcionar? Como que vai lidar com todas as demandas, né, de cuidar do bebê, de ter uma profissão, de casa e tudo mais? As gestantes e todo mundo, né, precisa de estar com a terapia em dia, né? Sim. É muito importante, né, todos os dias, né? A nossa saúde mental, todos os dias. É estresse no ambiente de trabalho, é a ansiedade, é a depressão, é um luto mal vivido, né, que não é tratado. E o luto não é só quando morre alguém, um ente querido. O luto é você perder o emprego, o luto é um enfeite que você gostava muito cair, quebrar, você fica mal. O luto é o final de um relacionamento. Existem várias formas de luto. O luto da mulher que existia antes de ser mãe. Exatamente, né? Não, gente, e o Brasil precisa avançar muito nesse tema, né, Aline? Precisa, mas ao mesmo tempo a gente tem um gancho, assim, eu acho que a gente está num momento muito legal, muito importante, que está sendo, né, debatido, que está sendo levado, que está sendo criados projetos de lei. A gente comentou em outro momento, né, que existe projetos, por exemplo, como um chamado Prepara Parto, que existe uma emenda parlamentar que viabiliza 10 doulas atenderem famílias no SUS. Então, naquela cidade funciona isso. A gente tem a PL que vai abrir as portas e eu acredito muito que vai criar um leque de oportunidades que até hoje, assim, vem de uma luta muito longa, mas até hoje está no campo das ideias, ainda não funciona, né, lá na ponta. E tem a questão da Rede Aline, né, a antiga Rede Cegonha, que ela propõe, né, que diminuam taxas de mortalidade, que se estimule o cuidado com a saúde, e que é uma cartilha, um projeto, um programa incrível, mas a gente infelizmente ainda não vê funcionando na ponta. Seria incrível se a gente tivesse esses cuidados na UBS, se tivesse doula para poder fazer esse acompanhamento na UBS, porque às vezes a mulher vai passar com o médico tem 5 minutos, assim, ele olha o exame, tá tudo dentro do normal, tchau, até mês que vem. Então, a mulher fica cheia de dúvidas, tipo, né? O que está acontecendo com o meu corpo, o que eu preciso fazer, o que eu estou sentindo não é normal. E
né, normalmente cada mês passa com um profissional, não cria um vínculo com o profissional. E ter uma doula nesse período é conseguir traduzir essa linguagem médica de uma maneira acessível para ela conseguir se sentir segura, e tendo essa figura ainda no parto é muito mais tranquila, né? Nossa, muito interessante. E no pós-parto, como que é o trabalho da... Porque assim, eu tô pronto, o neném nasceu, tchau, obrigada. Não é assim, né? Até porque você falou, é um serviço especificamente voltado ao acolhimento, aquela segurança daquela mulher, né? Então eu acredito que não seja, tchau, igual o médico, tó, seu filho tá aqui, obrigada, tchau, fui embora. Não, é uma delícia criar um vínculo com as famílias, porque não tem como a gente não criar um vínculo com as famílias, né? É um momento único e muito intenso, e a gente tá ali no sangue com a pessoa. E aí, normalmente, as doulas atendem, cada uma faz a sua forma de atuação, mas é comum a gente atender 3 vezes, né, antes, fazendo o pré-natal. Então, a gente mantém um contato direto, assim, por mensagem, tirando dúvida, mas a gente faz 3 encontros, como se fossem 3 consultas, para a gente falar sobre fases de trabalho de parto, plano de parto e alguma questão específica, né, daquela família, o acompanhamento do parto, que pode ser um parto rápido ali de 8 horas, ou um parto mais longo, e depois o puerpério. E depois eu gosto de fazer um encontro no puerpério para ajudar com a amamentação e para ajudar a decantar um pouquinho, né, assimilar a informação, os sentimentos do que foi o parto e começar o puerpério. Tô lembrando aqui dos meus 2 partos foram cesáreas, e quando eu estava grávida da minha filha, da Diana, que hoje tem 10 anos, quando no dia que ela ia nascer, ela nasceu dia 19 de novembro, eu internei no dia 18 de novembro. E eu passei por uma médica que era residente, né, e que queria a todo custo induzir o parto. Mesmo eu estava tratando a diabetes gestacional, mesmo a minha filha sendo considerada grande, primeiro filho, e não há o que reclamar dela, me tratou muito bem, mas eu vi ali até o desespero ali de uma pessoa que estava começando e que, poxa, o protocolo é parto normal, né? Mas existem situações que tem que ser cesárea, e eu estava ali morrendo de medo de sentir dor, porque a gente carrega esse tabu da dor do parto, vai doer, vai rasgar, vai sangrar, vai não sei o quê, e eu lembro que ela, né, eu fiquei lá, tomei remédio, tomei soro, para induzir o parto normal, eu não tive nada de contração, né? Não tive nada. Aí quando foi umas 8 e pouco da manhã, o médico chegou, falou, vai tomar banho, vou fazer cesárea em você. O médico, rápido e objetivo, mas você nem me viu. E eu queria um parto normal, mas eu também estava com medo. Eu também estava, né, medo de sentir dor. E quando foi pro parto, fui pra cesárea, a Diana era muito grande, só foi puxando. Eu, nossa, e aí, de repente, o médico, né, olhou pra residente e falou assim, você acha que isso aqui ia sair normal? Com a minha filha no colo. Ela olhou e falou assim, protocolo. Ou seja, porque o protocolo é esse, assim, mas tem que levar em consideração a condição da mãe, a diabetes gestacional, ou uma pré-eclâmpsia, uma série de coisas, né? Sim. E o médico deixou claro, ainda bem que a gente fez essa cesárea. Isso aqui pegou com a Diana no colo assim, não ia sair normal nunca. Então, casos e casos, né? É importante a gente individualizar para olhar para essa mãe, para essa família, para a sua questão. No caso que você disse, é uma diabetes gestacional, né? É um risco de uma pré-eclâmpsia, por exemplo. O indicativo, o protocolo é tentar uma indução e, se não funcionar, sim, uma cesárea. Por isso que eu falei até anteriormente, a gente não é contra a cesárea, né? A questão é quais situações que a cesárea é, de fato, bem indicada. Porque a maioria das gestantes, né, dos partos, são de baixo risco. Então, não tem nada que indique uma cirurgia. Pode acontecer da melhor maneira possível, de uma maneira que é mais saudável para a mãe e para o bebê. Tem um mito clássico que falam sobre o cordão enrolado no pescoço. O cordão enrolado no pescoço, a gente imagina, né, o bebê dentro da barriga. Ele está ligado pelo cordão umbilical na placenta. Ele respira através desse cordão umbilical. Então, o bebê está respirando por um cordão umbilical. Se ele estiver ali com 3 circulares de cordão, ele vai nascer tranquilamente. O cordão enrolado no pescoço não é uma indicativa de cesárea. Ele é
o bebê ficou lá brincando com o cordão umbilical dentro da barriga. Ele está respirando, ele está no meio do líquido amniótico, ele não vai respirar água, ele está respirando pelo cordão. E aí ele pode ter, sim, vários cordões, né, enrolados. Vários não, é um cordão só, mas com várias voltas, assim, no pescoço. O cordão pode dar nozinho e que o bebê vai nascer tranquilamente. Então, a gente tem que olhar para as individualidades. Tem caso, uma pré-eclâmpsia, uma diabetes gestacional, que é indicado, por exemplo, uma indução? Sim, mas um cordão enrolado no pescoço é indicativo de cesárea? Não é. Acho que é importante a gente ter profissionais que consigam fazer esse atendimento individualizado. Que aula, né, gente? Aula. Aline, fala pra gente um pouco mais da Rede Aline. Por coincidência, tem o seu nome. Sim. Então, a Rede Aline, ela é como se fosse a Rede Cegonha atualizada, mas infelizmente... É um programa de governo? Mas ela infelizmente veio através de um caso da Aline Pimentel, se eu não me engano, em 2002, que teve uma morte gestacional por descaso do Estado. Ela foi para o hospital pedindo, né, sentindo contrações, sentindo alguma coisa, e mandaram embora. Foi de novo, mandaram embora. E o bebê veio a óbito e ela foi fazer, né, a retirada desse bebê, não foi atendida e ela veio a óbito. Então, isso foi E o Brasil, né, o Estado, recebeu um chamamento, digamos assim, da ONU, né? Ele foi denunciado e foi a ONU falando que, cara, vocês pecaram pra caramba, o Estado errou aqui. E a partir disso surgiu, então, esse programa, a Rede Aline, que traz como proposta diminuição, né? Um atendimento saudável para as mulheres, o cuidado com a taxa de mortalidade, principalmente para as mulheres negras, que são as que mais sofrem preconceitos e discriminações e violências dentro da rede de saúde. Então, a Rede Aline veio dessa história que a gente leva e tenta ressignificar, né, transformar o luto em luta. Ou seja, a Aline Pimentel, na verdade, foi só a ponta do iceberg, né? Sim. Quantas Alines morrem todos os dias, morriam ainda mais, né? Antes do Brasil receber esse chamado, esse puxão de orelha da ONU aí. E todos os dias a gente perde Alines no parto, muitas vezes pelo descaso, pela falta de acesso, pela violência obstétrica. Então, infelizmente, a Aline foi só a ponta do iceberg de tantas e tantas mulheres que historicamente acabaram morrendo. Uma outra dúvida, Aline, da sua trajetória, da sua vida como doula, seu trabalho profissional, o que foi mais marcante para você? Tem algum caso? Acho que todo nascimento de bebê é marcante, acho que tudo é histórico pra gente, né? Fica na memória. Mas você que deve ver partos constantemente, mas nenhum é igual ao outro, nenhuma mãe é igual a outra, nenhum bebê, nenhuma dor é igual a outra. Existe algo que te marcou? Os nascimentos são incríveis, é único viver aquilo, assim, eu me sinto extremamente privilegiada, honrada, choro junto, crio laço, e é incrível. Os bons casos, que é o que a gente procura, para o que a gente trabalha, a gente fala que a melhor assistência que a gente pode dar é quando a gente senta em cima da nossa mão e não faz nada, porque aquela mulher já veio para o parto tão preparada, a saúde dela está perfeita que médico, doula, enfermeira, ninguém precisa botar a mão, ninguém precisa interferir, ela vai parir tranquilamente. Mas eu acho que as coisas que me marcam, infelizmente, são as injustiças. Por exemplo, no caso de uma cesárea, o acompanhante vai acompanhar o bebê no berçário, numa rotina médica, enquanto a mulher está voltando da anestesia, sozinha, na sala de parto. E eu, como doula, fico muito doída, porque às vezes não deixam nem a doula estar ali do lado. E aí a mulher está ali, normalmente tendo algumas reações físicas, voltando da anestesia, sem ter notícias do bebê que está em outra sala, a doula ali, né, eu querendo entrar para estar dando apoio para aquela mulher e aquela mulher querendo notícia do bebê. Então, são os casos de injustiça que falam, putz, é aí que eu preciso atuar, alguém precisa jogar luz, isso precisa mudar. Os nascimentos são incríveis, quero que todos sejam assim, mas as coisas que me marcam, infelizmente, são as que precisam de uma mudança. Falando com você agora, eu tô lembrando, né, do parto da minha filha Diana,
né? A Diana eu tive na rede pública, o Dimitri eu tive no particular, né? 3 anos de diferença de um para o outro. E não tenho o que reclamar, fui muito bem atendida, minha filha nasceu com saúde, deu tudo certo. Porém, eu lembro que quando ela nasceu, assim, tinha muita mulher grávida parindo ao mesmo tempo. Não sei, né? Novembro, né? Acho que a galera foi no carnaval, nasceu todo mundo em novembro no mesmo dia. Tava lotado. Aí tiveram que me tirar rápido da sala de parto para entrar outra. Porém, não tinha quarto ainda liberado. E colocaram eu num corredor. Eu e ela. E eu, salvo engano, que eu não tenho condição de tempo agora, mas depois eu vou contar pro meu marido isso, porque foi muito tempo. Eu fiquei umas 6 horas deitada, porque eu não conseguia me mexer por causa da anestesia, da hack, né? Com ela no meu colo, assim, e eu não sabia o que fazer. Sozinha, eu não sabia, e ninguém falava nada, e eu não tinha um celular, e meu marido lá fora, meu marido falando, eu fiquei desesperado, porque ninguém dava uma informação, isso aqui lotado, eu falava, tá bem. E era minha primeira filha, era a primeira filha dele, né? E eu não sabia o que fazer. Quando ela chorava, resmungava, assim, ela uma pequenininha, assim. Aí eu falava, moça, pelo amor de Deus, passava alguém assim de longe, moça, pelo amor de Deus, é só dar o peito, é só abrir. Não era, eu não sei, gente. Como é que dá o peito para uma coisinha tão Pois pequenininha? E eu fiquei lá até a hora que me levaram pro quarto, acho que depois de umas 6 horas, que aí eu pude receber visita, aí foram falar comigo, aí foram, não sei o que, isso em 2015. Mas eu tô, sabe, lembrando disso, doeu pensar nisso agora, porque eu tava lá sozinha. Sim. Eu não sabia o que fazer, eu tava largada com o neném, que tinha horas, né? Aí já quando o Dimitri nasceu, né, que foi diferente, o Dimitri também com diabetes gestacional, mas foi na rede particular, de fato foi um outro tratamento ali. Não que não existam reclamações da rede particular, tem muitas, como da pública também tem experiências maravilhosas, e eu vivi sim uma ótima experiência, apesar de, né, quando o Dimitri nasceu, eu já achava na minha cabeça, pô, eu tenho que dar o peito, porque lá atrás falaram que eu tinha que dar o peito. O médico, não, o menino acabou de nascer. Tá, de bucho cheio, né? Você vê, A diferença. A gente não entende, né? E nenhum filho é igual ao outro, nenhum parto é igual ao outro. Sinto muito primeiro, né? De lembrar e às vezes achar algumas questões. Eu nunca tinha visto pelo lado da violência. Foi uma violência, poxa vida, fiquei no corredor. Bom, muitas questões. Foi em 2015, né? Eu não sei se em 2015 já existia a questão da lei do acompanhante, porque... No parto, sim. Meu marido ficou no parto comigo. Mas depois não. Depois eu fiquei no corredor, eu e várias macas. Então. Eu acho que me esqueceram ali, eu acho. Não sei, porque eu fiquei quieta, fiquei com medo. É aquilo, né? Poxa, a minha vida depende daqui. Sim. Meu filho depende... Não vou fazer barraco, não vou brigar com ninguém. Vou ficar quietinha. Vai que tiram daqui, vai que me colocam na tua... Então. São vários riscos, né? Porque você estava ali com um recém-nascido, recém-cesárea, questão de contaminação... O marido, né, o acompanhante, ele acompanha o parto e o ideal, né, é que ele fique o tempo todo com a pessoa. Aí, no caso, se é às vezes vai ali com o bebê, às vezes está com a mãe, mas ele tem esse direito resguardado. Com o meu menino foi assim. E aí, isso é muito importante a gente falar também, que as mulheres, né, todas as mulheres, infelizmente já rola uma vulnerabilidade, mas no parto principalmente. Então tem sim a lei do acompanhante de estar presente desde a internação. Então assim, infelizmente acontece vai levando a parturiente, deixa aqui o marido respondendo, não, ele tem que estar junto o tempo todo com aquela pessoa, resguardado por lei, é uma segurança e ele poderia, né, ali estar com você. E a questão da amamentação, que você falou que eu achei bem interessante, também indicativas de Ministério da Saúde, Associação de Pediatras e tudo mais, é que se dê, sim, oferte, né, o peito na primeira hora de vida, que a gente chama de Golden Hour, que o bebê vem aqui pro colo, se puder estar pele a pele, literalmente, né, o seio livre, o bebê, né, sem nada, só com um cobertorzinho assim por cima, ele fica aqui no colo. E, naturalmente, ele vai achar o peito, vai ali começar a sentir que isso ajuda a liberar os hormônios para descer o colostro e para facilitar a amamentação. Então, ele não
tem talvez essa fome, né, um estômago vazio, mas isso facilita muito o decorrer da amamentação, tanto para a descida do colostro, do leite, a questão hormonal, a regulação de temperatura do bebê, porque ele estava lá nas águas, né, ele nasceu, veio para cá, então é um ambiente frio, diferente, regular a temperatura, regular a emoção, regular tudo, o indicativo é que fique no colo. Infelizmente, ainda é uma prática comum que o bebê seja retirado ali da sala de parto, vá tomar um banho, vá examinar e depois volte. Mas o ideal seria que ele ficasse o tempo todo no quarto, não fosse separado, fosse examinado ali e ficasse o máximo de tempo possível no colo da mãe. Eu tô lembrando aqui, ela ficou no meu colo, só que se eu estava deitada, eu tô pensando, sem condições de segurar, né? Ela ficou lá comigo deitada, eu sem conseguir mexer as pernas, com muita dor, com muita dor. A minha primeira cesárea doeu demais, a segunda eu não senti nada. E eu fiquei pensando, eu tava exausta. E se eu dormisse? Se eu derrubasse o neném? Ou tivesse alguma reação da anestesia? Eu fiquei lá, acho que umas 6 horas lá. Né? Eu falei, meu Deus. O que é pior, né, Dandara? Tá ali, voltando de uma anestesia, segurando um recém-nascido, ou se você estivesse sozinha sem o recém-nascido? Você precisava de uma pessoa, de um apoio, de um cuidado ali. Aí eu lembro que eu falei, moça, por favor, não tem só você aqui, não. Mas eu também não queria brigar. Sim, porque você tá numa situação... Brigando, não, eu vou ficar quietinha, meu filho. E não podia dormir. Porque a mulher ali se encontra numa situação de vulnerabilidade, a gente depende, que você vai brigar com quem? O ideal seria se brigar, assim, em outros contextos. Não, hoje eu brigaria. Hoje. Sei lá, por exemplo, a gente falando, né, de violência obstétrica, tem a questão do empurrar. Não sei se você já ouviu sobre o empurrar a barriga. Já. Tanto em partos naturais quanto em cesárea, que se chama manobra de Chrysler. Isso não é uma boa prática, isso é uma violência obstétrica. Empurram com mão, com braço, com cotovelo. Subindo em cima da barriga. Ou até com o joelho. Realmente, o peso do profissional vai em cima da barriga da gestante para empurrar o bebê. Fazem isso falando que vai ajudar a nascer. Mas isso desencadeia um monte de coisa. Tenho medo disso. Quebrar costela, fraturar ossos do bebê, ruptura uterina. Desencadeia um monte de prejuízo para a saúde da mulher e do bebê. É um alto risco. E, infelizmente, ainda é feito tal qual a episiotomia. É feita, assim, rotineiramente. É uma violência obstétrica. Então, se fosse fazer, teria que ser dito, olha, vou fazer, vou empurrar. Porque é muito necessário. Mas não é. Aí a mulher briga, a mulher pega e fala, não, eu não aceito que seja feito comigo a episiotomia, eu não aceito que seja feito comigo a manobra de Chrysler, eu não aceito que seja feito o puxo dirigido, que... A gente nem sabe o que é isso. Na hora do parto a gente só quer nosso filho vivo. Por isso que é importante começar antes, para chegar no parto, assim, cara, se alguém me mandar fazer força, eu vou mandar catar coquinho, eu vou brigar, porque que é o puxo dirigido, né? As pessoas, a equipe médica, fica na cabeça ali da mulher falando, faz força, respiração cachorrinho, faz força. Sendo que a mulher está na pausa entre uma contração e outra, porque as contrações, elas vêm como se fosse realmente uma analogia de onda. Ela vem, a mulher sente a contração, né? E depois ela pausa, vem a contração e pausa. Então, se a mulher está nesse período de pausa entre uma contração e outra, não tem por que ela ficar fazendo força. Isso pode causar uma laceração, gasta a energia dela, dificultando, né, o parto. O puxo dirigido é também uma violência obstétrica. Então, se uma mulher ali, conhecendo os direitos, conhecendo o processo fisiológico do parto, se alguém fala para ela fazer força, ela manda catar coquinho. Então, eu acho que, assim, existem ocasiões e ocasiões para a gente brigar, né? Vale brigar pelos seus cuidados. Aline, e qual que é o conselho, o que você diria para uma mulher que está com medo do parto? Eu diria que é perfeitamente normal. Estranho seria se ela não tivesse com medo. Mesmo que já tenha tido, né, outro parto, a gente tem o medo do desconhecido e um parto não é igual ao outro. Por mais que já tenha tido a experiência, você vai se perguntar se a sua saúde está bem, se a saúde do seu bebê está bem, como que vai ser, tanto o decorrer do parto, né, da gestação, quanto o parto. Eu acho que é perfeitamente normal.
E o que a gente pode fazer para driblar esse medo? A gente pode se preparar. A gente pode ter apoio psicológico, a gente pode ter apoio de uma doula, para você saber, por exemplo, que, olha, você não tem que ficar com medo, por exemplo, eu vou ficar sentindo contração o tempo inteiro. Não vai. As contrações vêm e vão, dá para você descansar entre uma e outra. Eu não vou saber amamentar. Sim, existem desafios para amamentar, mas você tendo o apoio, você consegue. Então, eu acho que a gente consegue amenizar, né? Eu acho que o medo ele sempre vai existir, mas a gente consegue amenizar ele com essa segurança de informação e de estar com uma equipe que você confia. Nossa, gente, que aula, né? Que papo gostoso, mas está chegando ao fim. Tava falando com você, dá até vontade de ter outro neném. Deus me livre. Passou. Já passou. Vontade daí passa. Não, eu vou falando aqui, lembrando, o nenenzinho no colinho, o pré-natal que é gostoso, você escutou o coraçãozinho do neném. É tão gostoso, né? Mas já o cheiro passou. É único. Graças a Deus, passou. Aline, tem algum recado que você quer deixar, de repente, alguma pergunta que a gente não fez? Deixar o seu contato também, né, para essa mulher grávida que está assistindo a gente, ou para essa mulher que está planejando ter um filho? Bom, eu acho que a gente conseguiu, né, jogar luz a várias questões aqui. Agradeço muito a oportunidade de vir falar com vocês. Pode deixar meus contatos, né? Instagram é aline.toledo_doula. Telefone, sintam-se à vontade para falar comigo, porque se deixar eu vou ficar aqui 24 horas falando ininterruptamente sobre, que é um mundo incrível, e a gente fala sobre uma coisa, puxa outra. Então, eu gosto de falar sobre o assunto, eu quero que mais mulheres saibam, que mais mulheres contem para outras mulheres, porque todo mundo escuta a história da vizinha, da tia, que acabou em coisa ruim, mas ninguém tem uma palavra de apoio para fortalecer, para ajudar, para ensinar. Então, eu quero que a doulagem seja levada a mais mulheres que tenham doulas no SUS, nas UBS. Então, fiquem à vontade para falar comigo. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos lutar, né? Para que as doulas sejam reconhecidas, né, como profissionais da rede, da rede de saúde, mas principalmente por políticas públicas que possam envolver as doulas, né, para que as mulheres lá no SUS possam ter acesso a ter uma profissional tão importante como essa na hora do parto, né? E Aline, eu agradeço a sua presença. Eu queria te dar um presente. Primeiro, você sabe que a gente faz uma campanha aí insana contra o feminicídio. Sim. A gente está no país o quinto país que mais mata mulheres no mundo. O estado de São Paulo foi recorde de feminicídio em 2025. O governador Tarcísio tem tirado recursos das políticas públicas para as mulheres. A gente tem que falar sobre isso e não dá para normalizar as nossas mulheres morrendo. Só em 2024, 4 mulheres foram assassinadas em Caçapava, né? E 4 mulheres morrem por dia no Brasil. A gente está com essa campanha, né? Não passe pano para a violência, proteja, denuncie, ligue 180, porque muitas vezes a pessoa não quer se envolver, não quer chamar a polícia, tem medo de fazer um boletim de ocorrência, né? Se for urgência e emergência, não tem jeito, tem que chamar a polícia, é 190 na hora. Mas se você sabe de uma mulher que está sofrendo violência rotineira, aquele vizinho que você escuta gritando, você está escutando alguma coisa, você sabe que essa mulher está sofrendo, liga 180, faz uma denúncia anônima, não passe pano para a violência. O seu silêncio está protegendo o agressor, não está protegendo a vítima. O feminicídio não acontece do nada, ele dá sinais antes, nenhum homem chega batendo. E geralmente os feminicidas são caras muito legais perante a sociedade. É um homem honesto, é um homem trabalhador, é o pai de família, né? E esses dias estavam falando, mas essas meninas ficam arrumando esses namorados. Mas peraí, não é só meninas que arrumam namorados que estão sendo assassinadas. A maioria dos casos que a gente está acompanhando são de mulheres casadas que estão sendo assassinadas dentro das suas casas pelos seus maridos. Então, não passe pano para a violência. Disca 180, que o 180 vai direcionar essa denúncia para os equipamentos públicos da região. Traga esse adesivo também para você colar onde você quiser, para não passar pano para a violência. E também essa revista que chama Arte e Alma Feminina, né, que são das exposições que estão no Senado Federal de mulheres. Aqui tem poesias, tem esculturas, tem livros de mulheres brasileiras, né, que fazem essa exposição lá no Senado em Brasília. Porém, nem todo mundo tem condição de ir para Brasília, tem interesse em ir para Brasília, né, muito menos no Senado. E
acaba que não tem acesso a essas obras de artes maravilhosas. Então, o Senado fez essa revista para que as pessoas tenham acesso, né, para que a obra de arte dessas mulheres sejam espalhadas a nível de Brasil, de como nós temos artesãs, artistas assim maravilhosas no nosso país. Então, esse é o nosso presente para você. Maravilhoso. Muito obrigada, Aline. E a gente sempre dedica o nosso programa a uma mulher, né? A uma mulher que infelizmente perdeu a vida, a uma mulher que infelizmente teve o sonho interrompido. Geralmente essas mulheres são mães, são esposas, são filhas, são pessoas que foram ceifadas da nossa sociedade pelo feminicídio. E hoje eu quero falar da Mariana da Costa, de 28 anos, que foi morta em Taubaté, na casa do acusado, né, após um desentendimento entre os dois. Porém, na última semana houve o júri deste senhor, na qual ele foi condenado a 43 anos de prisão. Então é importante a gente falar do réu Luiz Felipe da Silva de Moura, de 32 anos, né, na qual foi condenado pelo feminicídio e ocultação de cadáver da Mariana da Costa Nascimento, de 28 anos. Então, ele foi condenado a 43 anos de prisão por feminicídio e ocultação de cadáver. A gente fala, nossa, mas 43 anos é pouco. Se fosse 100 anos, talvez não ia evitar o feminicídio. Ainda seria pouco. Ainda seria pouco. E mesmo assim, não evitaria. Né? Então, que a família tenha sentido um pouquinho ali do gosto da justiça, né? Dessa vida, dessa mulher, dessa jovem, 28 anos, que teve sua vida ceifada. Então, hoje falamos da Mariana, mas também temos que falar do réu, que foi condenado, e é a justiça, é a sociedade, é 7 jurados ali representando toda a sociedade, dando resposta, que não vamos tolerar nenhum tipo de violência com as mulheres. Aline, muito obrigada, volte mais vezes, vamos conversar mais vezes, e é isso, né, galera? Muito obrigada a vocês que acompanharam até aqui, um grande beijo para vocês, semana que vem tem mais. Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse. It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me.